Graças a Deus, vamos ouvir mais uma vez a pregação do Santo Evangelho. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, quero iniciar com uma pergunta bem particular, que cada um deve refletir pessoalmente. Qual o testemunho que você pode dar sobre o que Jesus Cristo fez em sua vida? Qual o testemunho? Quem você era? Onde você estava? De onde Jesus Cristo te tirou? Acredito que não são perguntas irrelevantes, são perguntas, na verdade, muito importantes e que precisamos aprender a refletir bem sobre isso. Devemos refletir sobre isso, não é? Porque outrora nossa vida não era ligada ao Senhor. Em outro momento de nossas vidas nós não conhecíamos ao Senhor e por isso mesmo temos que pensar sobre o significado da vida cristã para nós, não é? E realmente pensar sobre isso. Quem nós somos em Cristo? O que mudou em nossa vida? Qual o testemunho que eu tenho para dar para o mundo? Talvez as crianças ou os mais jovens ainda tenham, na verdade, pouca experiência para falar, não é? Sobre um relacionamento um pouco mais profundo com o Senhor. Porque realmente é necessário que haja experiência, que no decorrer da vida cristã, nos altos e baixos, não é? Em momentos de alegria e de tristeza, quando o Senhor mesmo nos conduz como um bom pastor das suas ovelhas, tanto pelos pastos verdejantes como também pelo vale da sombra e da morte, é nesses momentos que nós somos realmente abençoados pelo Senhor com experiências, é onde nós somos marcados, não é? Com as marcas de Cristo, como Paulo ensina, e assim nós crescemos, nós amadurecemos na vida cristã e adquirimos, na verdade, irmãos, a compreensão do significado verdadeiro de ser um cristão. Talvez algum irmão que esteja um pouco cansado, frio, quem sabe, desmotivado na vida cristã, não se lembre mais, não é, do que aconteceu em sua vida. Não consiga mais recordar com alegria aquilo que houve em sua vida quando ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. Talvez entre nós, cristãos, nesta comunidade mesmo, exista algum irmão que se vê assim, sem significado. Que não está encarando nesse sentido a vida cristã com alegria. Que não consegue mais perceber que é alguém abençoado por Deus. Às vezes são tantas as tribulações que ficamos um pouco cegos para a realidade. Perdemos a perspectiva da grande verdade acerca de nossa vida. E confiamos muito mais no que os nossos olhos veem do que na verdade do Evangelho. Temos que nos perguntar, por que fazemos o que fazemos? Isto é, por que nós participamos dos cultos, por que participamos das atividades da igreja, por que tudo o que nós realizamos como cristãos, por que fazemos isso? Temos que realmente entender o porquê. Para a nossa edificação. Eu quero, irmãos, nesta noite falar justamente da transformação que Jesus Cristo realizou em nossa vida. Este é o tema do sermão, não é? A transformação que Cristo realizou em nossa vida. E eu quero fazer isso justamente a partir do texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do verso 35 ao 39. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Esse é o texto da pregação desta noite. Nós lemos do versículo 26 ao 34 no nosso devocional antes do culto solene, justamente para estarmos um pouco contextualizados e já aprender de início sobre a graça de Deus. Agora vamos refletir do versículo 35 ao 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou.
O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. A primeira parte que iremos refletir nesse texto, irmãos, eu vou fazer um pouco de inversão, e ao invés de ir direto ao ponto central do sermão, eu quero primeiro falar sobre o impacto da transformação, não é, que teve na vida daquele homem, na sociedade que ele vivia. Eu poderia começar justamente pela transformação nele, mas eu quero começar justamente sobre o impacto da transformação na vida dos outros. Como as pessoas começaram a vê-lo, ou ver a situação, não é, daquele homem, dos acontecimentos ali. Nós lemos na devocional o contexto, não é, do acontecimento aqui específico. Lemos que Jesus atravessou para o outro lado do grande lago, para aquela região de Gadara, e seu propósito naquele lugar foi libertar aquele homem. Eu citei isso na devocional, que Jesus foi até ali, aquele ambiente, né, atravessando o mar da Galileia, aquele lago, e então ao chegar naquela localidade, o que ele fez foi libertar aquele homem e depois foi embora. Percebemos então que a missão, o objetivo de Cristo ali era justamente libertar aquele homem daqueles demônios e então providenciar sobre ele uma transformação realmente maravilhosa. Observamos então que ele foi justamente para resolver este problema. O que podemos ver então, irmãos, como algo interessante acerca do acontecimento foi justamente o impacto que aquele acontecimento trouxe à sociedade. Como as pessoas reagiram ao fato de que Cristo libertou alguém endemoniado. Aquele homem, por seu comportamento, era bem conhecido de todos daquela região. Todos conheciam e temiam o tal homem possesso, que era louco para eles, né? E vivia como um monstro, um animal feroz, descontrolado, irracional. A tal ponto, de como nós vemos no texto, ele será algemado, não é? Com grilhões e ainda assim, por sua fúria sobrenatural, arrebentar esses grilhões, arrebentar essas correntes. Ele vivia nos sepulcros, não é? E nem mesmo se vestia. Definitivamente não é uma pessoa comum, é difícil até imaginar alguém desse jeito. Não parece a imagem de um homem aqui. Alguém que age feito um animal descontrolado, correndo pelas montanhas, vivendo não em casas, mas em sepulcros, nu. Alguém não socializado, feroz, que nem mesmo uma prisão comum consegue detê-lo e que causava medo àquelas pessoas. A imagem, então, que vemos da situação daquele homem é uma imagem, na verdade, deplorável. Completamente escravizado pelos demônios. Ele estava visivelmente em trevas. Não é? Ou seja, é claro que todos aqueles que não creem em Jesus Cristo estão em trevas. Ou você está no reino da luz, no reino do Filho amado de Deus, ou você está em trevas. Mas, às vezes, essas trevas não parecem tão evidentes. Não é? Nós, seres humanos, temos o costume de nos maquiar. A ideia é pintar o mundo cor-de-rosa, o mundo de uma maneira bem bela, para maquiar, para esconder a podridão da humanidade. É assim que as pessoas fazem. Só que nesse caso aqui, a situação dele expunha exatamente as trevas em que ele estava vivendo. Estranhamente, irmãos, quando a notícia de que um homem, ou seja, Jesus Cristo, chegou ali e libertou o possesso, não é? E todos foram então conferir com seus próprios olhos, estranhamente eles não tiveram uma boa reação. Nós percebemos que ao saber dos fatos ocorridos, não é? Pelos porqueiros, como diz aqui, que vendo a situação, testemunhando o acontecido, foram logo anunciar para as pessoas do vilarejo, para a circunvizinhança, e as pessoas curiosas, não é? Curiosas é o quê? Aquele endemoniado, aquele louco, ele foi liberto, ele está em pleno juízo, como é que pode uma coisa dessa? Foram todos procurar, então, Jesus Cristo para ver de fato, não é, o acontecido, para testemunhar acerca das notícias que receberam, da boa nova que receberam. E esse registro, então, irmãos, nos ensina que uma mudança naquele homem era algo inimaginável naquela sociedade. As pessoas daquele vilarejo não podiam imaginar que aquele homem,
a tanto conhecido como um louco, como um desesperado, como um endemoniado, ele estava liberto. Aquilo foi completamente fora do comum para eles, algo inimaginável. Ninguém podia então acreditar que alguém poderia dominar aquele homem. Que aquele homem, não é, que agia quase como uma criatura estranha, havia sido dominado, apaziguado por alguém. Poderíamos esperar que as pessoas fossem, de repente, maravilhadas, não é? O que nós poderíamos esperar justamente seria isso. Ora, como é que é? O louco, o endemoniado, aquele homem que parece um animal, ele foi liberto, ele está em pleno juízo. Isso é uma maravilha, não é? Glória a Deus por isso. Poderíamos esperar essa reação das pessoas. Afinal de contas, o homem que aterrorizava aqueles vilarejos, não é? Não era mais o mesmo. Ele não causaria mais aquele terror. Ele não faria mais medo a ninguém, não seria mais uma ameaça. Não era mais o louco, o endemoniado. Mas não, essa não foi a reação do povo. O texto nos informa que as pessoas foram tomadas de terror pelo que Cristo fez. É o que nós vemos aqui no texto. Ao saberem disso e chegarem no local onde Jesus Cristo estava, ao verem um homem sentado aos pés de Cristo, em paz, tranquilo, em vez das pessoas glorificarem a Deus por aquilo, ficaram tomadas de terror. É uma expressão forte aqui no texto. No verso 35 é o que nós lemos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem a quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E não só ficaram dominados de terror, irmãos, mas pediram para que Jesus saísse dali. Não é estranho, né? A gente imaginar uma bênção acontecendo, um milagre acontecendo, e a atitude do povo ser contrária, não ser favorável, não se alegrarem com aquilo. É uma vida que foi liberta, mas o povo, ao invés de ficar alegre, eles ficaram aterrorizados pelo que Cristo fez e pediram que ele saísse. No verso 37 nós lemos justamente isso. Diz bem assim: todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Essa foi a atitude estranha daquele povo. Bem, irmãos, o impacto então da transformação foi tão grande que as pessoas não conseguiram lidar com aquele milagre. Não conseguiram lidar com a transformação na vida daquele homem. Não aceitaram que Jesus estivesse ali com eles. Disseram: vai embora, nós não suportamos isso, nós temos medo, estamos aterrorizados pelo que aconteceu, deixe-nos. Esse foi o clamor do povo. O próprio texto diz que as pessoas da circunvizinhança se juntaram nesse sentido para pedir para Jesus ir embora. Essa foi a atitude estranha deles. Não podemos pensar, irmãos, que às vezes as pessoas não conseguem então aceitar uma mudança tão grande assim na vida de alguém. Não é fácil para as pessoas aceitarem isso, que alguém foi realmente transformado. E na verdade, como não existe transformação tão grande, tão poderosa, quanto a conversão, a libertação promovida por Cristo, pelo Evangelho, não é? Às vezes temos que lidar com, por exemplo, pais dentro de casa, não é? Ou irmãos e familiares que não acreditam em nós. E que ao invés de se alegrarem pela mudança em nossa vida, parece que ficam enfesados, com raiva, irados. E se ofendem com essa mudança. Essa experiência aqui é importante para nós, porque nós como cristãos podemos testemunhar disso aqui. Há muitos cristãos que quando abraçaram a fé no Evangelho, foram rejeitados por suas famílias. Foram zombados. E eu digo isso mesmo em casos onde a pessoa, não é, era uma pessoa absolutamente depravada, infiel, e a partir do Evangelho a pessoa mudou de comportamento e ainda assim muitos familiares, conhecidos, amigos rejeitam essa pessoa. Aqueles que eram amigos de bar, por exemplo, ao verem que um indivíduo ali, do meio do grupo, conhece o Evangelho
E então reconhece que a vida de um cristão não é uma vida de bar, não é uma vida de bagunça, de baderna. Ele sai dali, ele não quer perder a amizade com os outros, mas ele não pode mais andar naquele ambiente, ele não quer mais sentar na roda dos escarnecedores. E então ele sai e ele é visto com maus olhos pelos seus amigos. As pessoas não aceitam a transformação promovida pelo Evangelho. Às vezes, isso acontece com casais, por exemplo, pessoas que casam, ou aqueles que procuram inicialmente, sendo cristãos, formar julgo desigual com alguém, já está plantando ou já está realmente se programando para passar por alguma dificuldade. Mas aqueles que conhecem a Cristo já casados, às vezes acontece justamente isso. Ou o esposo ou a esposa se convertem, um dos cônjuges não. E no início parece uma coisa muito normal, não, tudo bem, eu respeito sua religião, mas daqui a pouco, a pessoa que conhece o Evangelho, ela vai tendo prioridade em sua vida. E fica cada vez mais evidente que alguma coisa mudou. Ela não pensa mais como pensava antes. Não fala mais como falava antes. E às vezes, irmãos, ao invés disso causar alegria nas pessoas, causa raiva. E aí acontecem brigas, reclamações, até separações. Não é? É justamente assim que acontece. Embora nos sintamos em paz por sermos ocidentais, por exemplo, e não termos perseguições grandes, ainda assim podemos testemunhar que mudanças, não é, promovidas pelo Evangelho, que Cristo iniciou em nossa vida, nem sempre tiveram um impacto positivo no mundo. Não é à toa que os cristãos, desde o início, são perseguidos. Não parece ser tão óbvio que quando as pessoas testemunham que pessoas agora pagam mais, elas são mais respeitadoras, elas têm ética um pouco mais apurada, são pessoas que ajudam o seu semelhante, pessoas que respeitam. Ver isso aí deveria fazer com que as pessoas se alegrassem, mas é o contrário. Parece que a atitude de amor compartilhada pela igreja ofende o mundo. E então temos o mundo sendo impactado pelo Evangelho, mas não entendendo isso como algo belo, como algo glorioso. Por isso, quando olhamos para a nossa própria história como cristãos, vemos tanta perseguição, não é? Tanta perseguição, justamente porque o mundo não se alegra ao ver pecadores abandonando a sua velha vida, não é, de escravidão do pecado, para seguir a Jesus Cristo. O mundo se ofende com isso, não é? E por mais que seja estranho, essa é a atitude que muitas pessoas têm, como nós vemos aqui, nesse vilarejo. Na circunvizinhança, as pessoas não se alegraram pelo que Cristo fez com aquele homem. A grande verdade, irmãos, é que aquelas pessoas estavam em trevas. Tanto quanto o homem, não é, que estava possesso. Às vezes nós colocamos o foco justamente naquele homem. Aquele homem era o possuído. Aquele homem era o endemoniado. Não é? Ele era o louco, o descontrolado. O problema ali era ele. Ele que fazia meio das pessoas. E tiramos o foco das pessoas que estavam ali. Porque, vejam, elas testemunharam o poder de Cristo, mas não glorificaram a Cristo, antes quiseram que ele saísse dali. Ficaram com medo. Ou seja, a atitude delas demonstra que aquelas pessoas estavam em trevas também. E a sua rejeição a Cristo, não é, foi justamente porque Cristo é a luz e a luz incomoda quem está nas trevas. Não parecem que viram com bons olhos o resplandecer dessa luz na vida daquele homem. Não será por isso que muitos cristãos, em nossos dias, procuram muitas vezes ocultar a luz, a fim de não serem notados, não é? A fim de não incomodar o mundo? Não será por isso que muitos se revestem do mundo, não é? O mesmo modo de falar, o mesmo modo de vestir, as mesmas opiniões, para não ser notado, para não expor o que pensa do Evangelho. É como se esses indivíduos tivessem vergonha de Cristo, porque se escondem para não incomodar as pessoas. Não é? Para não ter esse tipo de reação, para não perder amigos. Pensem, por exemplo, nos jovens, nas escolas ou nas faculdades. Ali eles são tentados, ou pessoas nos seus trabalhos. Ali, o ambiente mais social, o ambiente de trabalho, de escola, onde estamos nos conectando com várias pessoas que não são do mesmo credo que nós, que não creem em Jesus Cristo.
ali nós somos tentados a nos omitir também como cristãos, porque nós sabemos que uma vez que a luz do Evangelho fica evidente em nossa vida, e a nossa atitude, a nossa resposta, a nossa maneira de agir será diferente de todo mundo ali, nós temos medo muitas vezes que nós venhamos incomodar. E por esse medo de incomodar, nos calamos, nos omitimos. E acabamos então, por vezes, agindo como esse povo. Não é? Por medo que as pessoas achem que não é uma coisa boa que eu seja um cristão. Não é? Vocês acham que os cristãos daquele período, bem como os de hoje, não é, eram perseguidos por causa de quê? Nós não podemos apontar na história, na escritura, não é, algo comum em observar, por exemplo, cristãos sendo presos, sendo mortos porque cometeram crimes. Os apóstolos nunca louvaram isso, muito pelo contrário. Se você tiver que sofrer, sofra pelo Evangelho, sofra como cristão. Não porque você cometeu erros, não porque você cometeu crimes. Ou seja, o ensino apostólico, a ética da igreja, sempre foi a obediência, por exemplo, às autoridades. Né? O amor ao próximo, realmente, tudo isso nós aprendemos na igreja. É o ensino apostólico. Mas mesmo assim, o mundo que testemunhava esse amor de cristãos, perseguia esses cristãos. Não é? Justamente, irmãos, porque o mundo via o Evangelho na vida daquelas pessoas, que eram pessoas comuns, com pavor. Quando eles olhavam pessoas se reunindo, se agrupando, quando eles viam pessoas se alegrando, testemunhando, compartilhando, isso causava um impacto ao mundo e o mundo temia. Não é à toa que o Império Romano realmente temeu, e por isso tantas perseguições surgiram. Os judeus naquele período temeram também. Eles temeram, eles buscaram perseguição contra os cristãos. Tentaram impedir, calar os apóstolos. Parem de ensinar em nome de Cristo. Parem de ensinar que Ele ressuscitou. Parem de ensinar que nós o matamos. Queriam abafar a voz deles. O que eles estavam fazendo de errado? Se não abençoando as pessoas. É como eles questionando o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, vocês me acusam de quê? Do que vocês me acusam? E eles não tinham o que falar, porque não havia razão, não havia motivo algum. Simplesmente a luz que é Cristo estava os incomodando, bem como a luz que há em nós, como Cristo nos chamou para ser, incomoda o mundo. Por isso eles eram perseguidos. Esse era o impacto na sociedade. A sociedade ficava constrangida pela atitude dos irmãos. Não é nenhuma questão de cristãos ficarem abusando dos outros, desrespeitando os outros, não. É simplesmente a maneira de viver cristã. Por exemplo, se nós estamos aqui, não é? E de fato estamos na sociedade, e em algum momento de nossa vida há a oportunidade de fazermos alguma coisa às margens da lei, e as pessoas nos oferecem essas oportunidades, não é? Para prosperarmos, para alcançarmos alguma coisa, para adquirirmos algum bem, e nós dizemos, olha, não, por quê? Porque isso aí não é uma coisa segura. Eu não vejo clareza nisso. Nós somos vistos como, me perdoa a expressão, como bobos, não é? Como pessoas que querem ser santas demais, querem ser melhores do que as outras. Acaba que o nosso comportamento em fazer o que é certo ofende as pessoas. Ofende aqueles que não querem a Jesus Cristo. Não é? E nós vamos pensar então, nesse contexto aqui, por que eles ficaram impactados então? Não é? Por que eles ficaram impactados ao verem a transformação na vida daquele homem? O impacto, então, que nós vamos observar é justamente na vida daquele homem, o que deixou aquelas pessoas apavoradas, sem aceitar o que Jesus Cristo estava fazendo. E, consequentemente, então, por que o mundo ele se incomoda com o impacto em nossa própria vida? Não é? Qual é, então, a descrição daquele homem? Vamos só relembrar. Verso 27 a 29 diz bem assim. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, então estava possesso de demônios, não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia em sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes.
porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto, para fugir. Observamos então aqui, irmãos, que a vida daquele homem estava mergulhada e entregue às trevas. Completamente entregue às trevas. Mas vejamos então a comparação da mudança. Isso é a descrição dele, não é? Antes de Cristo operar na vida dele. Mas agora, no versículo 35, nós vemos ao contrário. Nós vemos, então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. E de fato acharam um homem, não é? De quem saíram os demônios, vestido. Então a primeira descrição ele estava nu, não estava vestido. Agora vestido, em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Então ficaram aterrorizados. Um homem que vivia como um animal, descontrolado, agora estava calmo, em perfeito juízo. Essa mudança foi tão radical para aquela sociedade, tão radical que eles não suportaram isso. Foi algo tão colossal que todos se apavoraram diante daquele milagre. E como é possível isso então? Como é possível que ele esteja ali? Essa foi a indagação daquelas pessoas, não é? Como é possível que ele esteja ali, tão calmo, controlado, vestido em perfeito juízo, como se nunca tivesse sido um endemoniado? Nós olhamos para aquele homem agora e não reconhecemos. É ele mesmo, mas não é igual. Tudo mudou nele e essa mudança foi radical. Esse acontecimento seria um grande escândalo até mesmo para nós hoje. Imaginar isso aqui, ainda assim, escandalizaria o mundo hoje, irmãos. Nem mesmo com psicologia, não é? Com psiquiatria, seria possível para nós promover tamanha mudança. Jesus, ele não fez uma terapia com aquele homem. Ele não chamou aquele homem para uma sessão específica e iniciou um processo terapêutico na vida dele para começar a reabilitá-lo. Não. Não foi isso. O que Jesus fez foi um milagre na vida dele. Jesus não hipnotizou aquele homem. Não é? Ele não deu um remédio tarja preta para ele. Ele libertou aquele homem do domínio do diabo. Foi o que ele fez. O relato é que aquele homem voltou ao seu perfeito juízo. E ele estava em tão perfeito juízo, e isso é um destaque para nós, aquele homem estava em tão perfeito juízo, que ficou aos pés de Cristo. Ficou aos pés de Cristo. Ficar aos pés de Cristo, irmãos, em submissão, não é a atitude de uma pessoa louca. Não é a atitude de uma pessoa perdida, incrédula. É a atitude de quem crê no Senhor. E quando aquele vilarejo rejeitou a Cristo, a atitude daquele homem, não é? Aquele recém-liberto, foi justamente de pedir ao Senhor: me leva com o Senhor. Eu quero ir contigo. Essa atitude submissa dele é reconhecendo Cristo como seu Senhor. Deixa-me ir com o Senhor. Meu lugar é ao seu lado. Essa é a atitude daquele homem. E entendam, irmãos, aquele homem não era o único louco daquela sociedade. Ele não era o único descontrolado. Temos que aprender que o foco maior não está somente naquele homem que era daquele jeito, dominado pelos demônios, mas aquela sociedade ao seu redor é que era louca, descontrolada. Na verdade, todos aqueles do vilarejo eram descontrolados, não é? Estavam também sob o domínio de demônios. Por isso rejeitaram a Cristo. Por isso, ao invés de enxergar em Cristo a glória de Deus, vejam um contraste. O ladrão na cruz olha para Cristo, todo surrado, ensanguentado, moribundo, e reconhece que Ele é o Senhor. Enquanto aquelas pessoas estavam ali e viram Cristo operar um milagre e não creram nele. Essa é a demonstração de que eles é que eram os loucos. Não é? Qualquer pessoa que rejeite a Cristo não está em seu juízo perfeito. Não está.
A rejeição que o mundo tem ao Senhor Jesus Cristo é loucura. O que o Senhor nos diz no Salmo 2? Beijai o Filho, o ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. Bem-aventurados são os que nele se refugiam. Não crer em Jesus Cristo, rejeitar o eterno Filho de Deus, isso sim é loucura. Ou seja, aquelas pessoas é que eram as loucas, pois rejeitaram o Filho de Deus que estava ali. Quem que pode enxergar com clareza rejeitaria o Filho de Deus? O ladrão na cruz. Ele tinha clareza. O ladrão na cruz olhou para o moribundo e enxergou nele, pela fé, o rei. Quando disse: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Como é que alguém diz isso para alguém que parece um derrotado? Deus trouxe clareza àquele homem. Aquele homem que fora transformado por Jesus Cristo era apenas um dentre tantos loucos. Dentre tantos loucos. Descontrolado como os demais eram. Escravizados ao pecado como os demais eram. Aquele homem só estava em evidência. Só estava em evidência. Nós aprendemos, irmãos, em Romanos 3, verso 11 e 12, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a atitude da natureza humana. Aquelas pessoas eram justamente assim. Por isso rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo. Eles não podiam entender a Deus, não podiam buscar a Cristo. Eram cegos. Você acha que é correto alguém rejeitar o Filho de Deus? É sadio o mundo rejeitar a santa lei do Senhor? Mesmo admitindo que a moral, os princípios dos mandamentos são absolutos, todo mundo sabe muito bem, porque a lei está gravada no coração de cada homem neste mundo. Todos sabem, não é, que certas coisas são erradas. A moral é absoluta, vem da lei de Deus, vem do caráter santo do Senhor. Deus gravou a sua lei no coração dos homens e os homens fazem o quê? Eles abafam essa lei. Eles sabem que é errado, mas mesmo assim fazem. Faz sentido então o mundo rejeitar essa lei? Ou faz sentido, por exemplo, o mundo rejeitar e inverter totalmente a natureza que Deus criou? Quando nós olhamos para um mundo tão depravado, onde as pessoas elas trocaram totalmente o conceito de sexualidade, onde o mundo virou uma bagunça, uma verdadeira Babel, um prostíbulo a céu aberto, o mundo é isso. Nós não podemos olhar para um mundo assim, tão depravado, que adora, não é, adora a erotização e achar que isso é normal. Isso não é sadio, isso não é normal. E todos que fazem isso sabem que estão errados. Todos sabem que estão errados. É o famoso varrer a sujeira para debaixo do tapete. Uma pessoa que vê ali uma sujeirinha, ela vai varrer quando ninguém estiver vendo e colocar debaixo do tapete, porque na presença dos outros ela não fará isso, porque ela sabe que aquilo é errado. Por essa lei que está no nosso coração. Pesa-lhe a consciência. Pois bem, irmãos, o texto de Romanos 1, por exemplo, Paulo expõe justamente a loucura das pessoas. É sadio pessoas se dobrarem diante de imagem de escultura e darem glória a um objeto criado. Mas é isso que o mundo faz. Não é? Comece a falar para as pessoas que você conhece sobre Jesus Cristo. E aí você vai saber se as pessoas são loucas ou não. Você vai perceber que quando você vai falando, e tem que falar, tem que testemunhar do Evangelho. Mas quando você vai falando para seus familiares e amigos, para as pessoas próximas, aqueles que te conhecem principalmente, não é? Vão ficar com um sorrisinho, sabe, de deboche. Vão zombar da sua fé. Isso é um mundo louco. Um mundo que está em trevas, dominado por demônios. Um mundo que jaz no maligno.
Pessoas que estão entregues ao domínio das trevas. O problema, então, não era somente aquele homem. Cristo libertou, mas toda a sociedade ao seu redor, toda a circunvizinhança, aquele vilarejo, eram de pessoas pecadoras. Assim também olhamos para o mundo hoje, olhamos para a vida hoje deste mundo e podemos reconhecer a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. O mundo olha para os cristãos, olha para a igreja e procura nos acusar como acusou o povo no passado. Procuram humilhar os cristãos, quando não matá-los. Quando tem poder de governo para isso, eles matam os cristãos. Enquanto não, eles procuram humilhar os cristãos, ridicularizar os cristãos na televisão, nas mídias. É isso que o mundo faz. E ao invés de ficar feliz pela mudança, eu lembro-me de frases, não é? No início da minha conversão, quando Cristo começou a mudar minha vida, e ainda está nesse processo de mudança, vai durar até o final. Eu me lembro muito bem de algumas coisas que eu ouvia, por exemplo, e até testemunhei, não é? De pais que reclamavam ou até criticavam quando viam uma criança indo para a igreja. Ou uma criança pequena, com um livro na mão, com a Bíblia na mão. Criticavam, tem que deixar o menino ser feliz, o menino ser livre, para que ficar aprendendo em religião? É assim que o mundo vê. Nós sabemos que há testemunhos, né? Testemunhos de pessoas que dizem que preferem os seus filhos no bar, na prostituição, do que vê-los servindo a Cristo na igreja. É assim que o mundo é. É assim que o mundo é. Cristo opera transformação na vida daquele homem e aquele mundo é impactado. E a grande bênção que nós vemos aqui, irmãos, é que Cristo foi até aquele homem. Deus escolheu aquele homem e Cristo foi até ali. Ele atravessou aquele mar, ele atravessou aquele lago e a sua missão ali foi libertar aquele homem pecador. Foi libertar aquele homem do domínio das trevas. Foi o que ele fez. Totalmente a graça de Deus operando ali. E somente sua graça. Aquele homem jamais poderia se libertar. Ele jamais poderia mudar a sua própria situação, a sua própria história. Cristo foi até ali e libertou aquele homem. Lhe deu juízo. E aquele homem realmente recebeu juízo. O homem que era outrora filho da ira, tornou-se pela fé filho de Deus. Amou a Cristo, quis seguir ao Senhor e ainda recebeu do Senhor a missão de pregar o Santo Evangelho. Você não vai comigo. Você vai voltar para sua casa e você vai anunciar a todos o que Deus fez a você. E o texto nos diz aqui que ele voltou e ele começou passando de cidade em cidade falando o que Cristo havia feito. E esse é o testemunho que nós temos que apresentar ao mundo. Por isso a pergunta do início do sermão. O que você pode dizer em sua vida sobre o que Cristo fez com você? Algumas pessoas podem achar que foi pouca coisa, né? Estamos acostumados a ver testemunhos, não é, sensacionalistas de ex-bruxos, não é que, eu fui ex-bruxo, não sei da ordem, não sei da grão-mestre, não sei do quê, e querem colocar isso como uma coisa muito grande para as pessoas ficarem impressionadas. E às vezes o cristão olha para a sua própria vida, o cristão comum, o membro de igreja, o irmãozinho simples, olha para a sua vida e se sente tão pequenininho perto desses homens que se dizem tão grandes, que acham que aconteceu na vida deles foi uma coisa pequena. E não foi. A pergunta que nós temos que entender, justamente responder com fé, é justamente essa. Não é? Respondendo a pergunta, o que Cristo fez com a nossa vida? Qual foi a transformação que Ele nos trouxe? E a transformação que Ele nos trouxe foi justamente essa. Nós éramos de um reino perdido, de trevas. Éramos escravos de nossa própria vontade. É o que Paulo ensina em Efésios capítulo 2. Não é? Éramos escravizados à vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos libertou. O glorioso de tudo isso, irmãos, é aprender toda essa verdade. E saber que Cristo foi e libertou aquele homem. E como nós vemos em João 3, verso 36, aliás, João 8, verso 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, nós podemos olhar para a nossa vida, nossa própria vida, para responder essa pergunta e não nos sentirmos menos. E não entender que porque eu não fui um bruxo em outra religião, ou um líder de uma grande seita, ou porque eu não fui um traficante, ou alguma coisa que as pessoas se apavoravam, mas porque eu era apenas alguém, um jovem,
não é? Um jovem que não tinha esperança e um dia Cristo veio a mim e eu achava que isso é uma coisa pequena. Não é. Para que eu pudesse crer no Senhor, um poder de criação veio sobre a minha vida. Ele me refez. Quem crê em Jesus Cristo é nova criatura, é nova criação. Para você crer no Senhor Jesus Cristo, um poder maravilhoso aconteceu na sua vida. Por isso não se sinta menos. Não veja a sua vida como algo sem significado, sem sentido. E toda a mudança que Cristo promove na gente é absolutamente radical. Absolutamente radical. Não pense que a mudança na sua vida ela só vai ser radical se você sair de uma situação onde você era um Zé Ninguém e você se tornar um grande preletor no mundo, um grande teólogo. Não. Qualquer conversão genuína é uma mudança radical que somente Cristo pode trazer. É a mudança de um reino para o outro. É como nós vemos em Colossenses 1, verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que ele fez com a nossa vida. Com cada um de nós que cremos no Senhor. A graça de Deus veio até nós, irmãos. Cristo veio ao encontro daquele homem, como também ao nosso próprio encontro por meio da pregação do Evangelho. E assim como libertou aquele homem de sua loucura, de sua cegueira, do domínio do diabo, também Cristo, da mesma maneira, nos libertou de nossa loucura, de nossa cegueira, do domínio do diabo. Outrora nós não entendíamos o Evangelho, outrora nós também éramos daqueles que riam do Evangelho. Eu posso me lembrar das vezes que eu ri da cara de cristãos. Ri. Mas o Senhor, por sua misericórdia, veio ao meu encontro, veio ao seu encontro e da mesma maneira nos trouxe libertação. Foi isso que o Senhor nos fez. A transformação é tão radical, que antes nós éramos filhos da ira. Mas agora, pela fé em Cristo, somos filhos de Deus. Antes pertencíamos a um reino que está em destruição, que não resistirá. Mas agora, pela graça de Deus, fazemos parte de um reino eterno, que não se acabará. Essa é a mudança, é a transformação radical. E esse é o testemunho que nós temos que contar ao mundo. Tal como aquele homem que foi liberto pelo Senhor, anunciou essa verdade, testemunhou o que Cristo fez com ele, também nós não podemos nos envergonhar, nos esconder, mas também da mesma maneira, irmãos, falar do que Cristo fez sobre a nossa vida, em nossa vida. Testemunhe. Testemunhe do santo Evangelho. Testemunhe do amor de Deus, da sua graça, da graça de Deus em sua vida. Ele te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Graças a Deus, irmãos.